Deus é bom. Amém? Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí na sua cadeirinha. Amém, amados. Que tempo maravilhoso. Eu quero agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade, a sua esposa Josi. Quero agradecer também ao pastor Diego e a Ana por tudo aquilo que tem feito por nós. Nós estamos aqui em Fort Myers, na Flórida. Eu e a minha esposa Natália Moraes, que está ali naquela telinha, aquela gatinha ali, ó. E estamos desbravando essa terra aqui, pregando o evangelho, alcançando famílias. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós cremos que a palavra é a verdade, nós cremos que Deus ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de ontem, ele é hoje e continuará sendo. Amém, amados? Então, eu vim conversando com o pastor Luiz desde a semana passada acerca do tema dessa noite, e ele já tinha uma direção no coração sobre crescimento, e é algo que já vinha borbulhando também dentro de mim, e eu creio que é bem oportuno para esse tempo, para nós aqui do Verbo Connect, que estamos avançando, estamos cada vez mais alcançando estados. Hoje eu vi, se não me engano, é o Jorge, né, que está lá em cima, em Massachusetts, se não me engano. E eu creio, amados, que o Verbo da Vida ele vai alcançar todos os estados desse país. Amém? E a Flórida está sendo bem recheada e eu creio que da Flórida também será uma base ministerial para que outros estados sejam alcançados. E grandes ministros, Diegão, tu vai começar a pregar aí, viu, cara? Daqui a pouco tu tá aí botando fogo no povo que está junto contigo. Amém? Então eu queria que vocês abrissem lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. Eu queria começar falando com vocês sobre o rei Uzias. Ele foi um rei que talvez você não tenha ouvido falar muito, mas talvez você já tenha lido sobre ele. Às vezes a gente ouve muito sobre Salomão, a gente ouve sobre o rei Davi, né? Mas Uzias ele foi um rei de muito destaque. E se você não sabe, ele foi ungido com 16 anos. Né? E com 16 anos, o que é que você estava fazendo? Né? E eu fiquei pensando, rapaz, eu com 16 anos, o que é que eu estava fazendo? Talvez eu não lembre onde é que eu estava. Né? E olha, faz pouco tempo, não sou tão avançado assim, não. Mas aqui em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 3, diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amados, veja que instrução aqui a Bíblia está nos dando para os dias de hoje. O rei Uzias, ele foi ungido com 16 anos, e talvez com 16 anos, muitas pessoas não tenham maturidade para exercer muitas coisas aqui nessa terra. Né? Lá no Brasil mesmo, com 16 anos, você não pode dirigir. Né? Aqui nos Estados Unidos, com 16 anos, você consegue uma permissão para dirigir. Mas ele assumiu um reinado com 16 anos. E a Bíblia diz que o reinado dele durou 52 anos. Rapaz, 52 anos é muita coisa. E se você for ler toda aqui o capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ver todo o reinado de Uzias, e você vai ver que ele foi um rei muito próspero. A Bíblia diz que Davi, em todo o seu reinado, ele lutou contra os filisteus. Uzias, ele não só lutou contra os filisteus, a Bíblia diz que ele venceu os filisteus. Ele conquistou 3 cidades que os filisteus ocupavam, grandes cidades, que uma delas era até do gigante Golias, a cidade de Gat, e ali ele reconstruiu outras cidades. Uzias, ele foi próspero em tudo aquilo que ele fez. Ele cavou muitos poços. Ele foi um homem próspero em tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Ele tinha um exército especializado. A Bíblia diz que ele construiu torres com armas que a tecnologia ao qual ele criou não existia nem naquela época. O pastor Edilson Lira diz que o rei Uzias criou a metralhadora, né, porque ele criou uma arma que atirava flechas nos seus inimigos. E ele foi um homem muito próximo. Mas se nós notarmos aqui, no versículo 5, ele diz o seguinte: enquanto buscou o Senhor, Deus
o fez prosperar. E eu não sei se você sabe, mas a palavra prosperidade não quer só dizer sobre dinheiro, finanças, mas quer dizer ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. A palavra prosperidade quer dizer ser bem-sucedido em tudo. E o rei Uzias, ele era bem-sucedido em todas as coisas, porque ele buscava ao Senhor. Sabe, amados, eu não sei vocês, mas ele colocou um homem sábio perto dele, chamado Zacarias, que o instruiu em todo o seu reinado acerca daquilo que ele precisava saber de Deus. E nós temos homens e mulheres próximas a nós, e aqui o Verbo Connect é um canal desse que nós podemos utilizar para que homens e mulheres instruídos do Senhor acerca da palavra possam estar nos abençoando através do conhecimento da palavra, através da propagação do evangelho, acerca de coisas que talvez a gente nunca ouviu falar de Deus, talvez coisas que Deus tratou no nosso coração e que em tempo oportuno nós podemos aqui disseminar através do Verbo Connect para outros corações, né? E a gente dizer, uau, que maravilha, se Deus está fazendo isso lá em Fort Myers, Deus pode estar fazendo isso aqui em Massachusetts, pode estar fazendo aqui em Seattle, pode estar fazendo aqui no Alabama, pode estar fazendo aqui em todos os estados, e daqui a gente partir também para o Canadá, para o México, para os países vizinhos. E sabe, amados, é isso que o Verbo Connect está se propondo, é ser um Zacarias, é ser para nós uma fonte de bênção de Deus acerca do maná do céu. E o rei, ele buscou exatamente isso, aos 16 anos, ele assumiu o reinado, mas ele buscou o tempo todo o Senhor, e por isso o reinado dele foi próspero. Amém? E acerca de crescimento, é justamente isso. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós podemos até pensar que ali chegou o fim da linha, né? Mas eu quero te dizer, aceitar Jesus, o plano da salvação não é o fim, é o começo de cada um de nós. Amém? É o começo de uma nova jornada. Então, eu quero dizer para você, existe um propósito ao qual Deus confiou a nós, a cada um de nós, seja ele no sul do país, no norte, no leste, no oeste, não interessa. Deus te colocou onde você está, plantado onde você está, porque existe um propósito. E Deus, ele espera de cada um de nós que nós cresçamos na fé, cresçamos na palavra, sejamos crentes maduros. Para quê? Para que o propósito ao qual ele propôs para nós seja alcançado. Amém, amados? Então, a gente pode aprender um pouco aqui com o rei Uzias exatamente isso. Nós podemos até pensar, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu para o qual Deus pode confiar em mim alguma coisa, né? Talvez eu não tenha feito uma faculdade, talvez eu não tenha tanto entendimento acerca de alguma coisa, mas eu quero dizer a você, independente do que você pense sobre você mesmo, Deus, ele é o primeiro a acreditar em nós. Deus, ele é o primeiro, acerca do nosso entendimento, da nossa capacidade. Deus, ele confia em nós para aquilo que ele já propôs. Vocês estão comigo? Você acha que você saiu do Brasil à toa? Você acha que você está em outra nação à toa? Você acha que você veio parar nos Estados Unidos de paraquedas? Você acha que você veio para cá para tentar uma vida nova, para tentar alcançar aquilo que no Brasil você não alcançou? Eu quero dizer, não. Deus já te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes de você ser gerado, Deus já te chamou pelo nome, Deus já tinha um propósito para cada um de nós. Não interessa a idade, não interessa o caminho que nós estamos trilhando, não interessa se está fazendo frio, se está fazendo calor, não interessa nada. Porque Deus, ele confiou em nós, então nós podemos confiar em nós também. Amém? Porque o Uzias, ele assumiu um reinado com 16 anos, ele podia dizer, quem sou eu? Quem sou eu para assumir um reinado? Para estar diante do povo do meu Deus? Mas ele temeu ao Senhor, ele buscou ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz, olha, buscai ao Senhor de todo o coração. Oh, aleluia! Ei, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, as demais coisas nos são acrescentadas. Sabe que o nosso foco nesse país não é trabalhar, não é alcançar objetivos pessoais, mas o nosso foco nesse país é, em primeiro lugar, perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de cada um de nós? O que é que o Senhor quer de cada um de nós? Eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, por gentileza. O apóstolo Paulo, eu sempre trago referências do Antigo Testamento, mas eu gosto de ministrar sempre no Novo. Sabe, amados, o velho é bom para a gente ter uma base, né? Mas o novo é o que nós vivemos. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, aqui no versículo 24, ele fala o seguinte,
Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, amado, muitas vezes a gente deseja posições ministeriais, e isso não é errado, não. A gente deseja púlpito, a gente deseja pregar, a gente deseja ministério, e sabe que desejar ministério é algo muito bom e louvável ao Senhor. E trazendo uma alusão a isso, como uma eleição presidencial, né? Aqui nos Estados Unidos. Dois são candidatos, mas só um é eleito pelo povo. Sabe, o apóstolo Bud, ele sempre ministrava a palavra e ele dizia sempre aos ministros nas conferências, ele dizia o seguinte: você vai ver na maior parte do tempo eu ocupando esse lugar aqui, eu ministrando a palavra. Mas eu quero dizer algo para você. Deus confiou não só a mim pregar o evangelho, confiou a você também. Então, cada lugar onde você tem a possibilidade de ministrar a palavra é um púlpito ao qual Deus está confiando a você o evangelho dele. E sabe que muitas vezes pregar o evangelho não é abrir a boca e falar. Deus, ele não espera que nós sejamos eloquentes na palavra, né? Homens e mulheres cultos o suficiente para ter palavras ao qual pessoas talvez perguntem, mas que significado é esse? Deus, ele deseja de nós que sejamos ao menos ousados para quando detectarmos pelo menos pequenas oportunidades, estamos pregando o evangelho. Sabe, era isso que o apóstolo Bud sempre nos ensinava. Ele falava para nós, incentivava os ministros e dizia: olha, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Sabe, amados, nós começamos o trabalho aqui em Fort Myers dessa mesma forma, convidando casais, a gente jantava aqui em casa, a gente pregava o evangelho, a gente encontrava eles nas casas deles, a gente sempre que tinha oportunidade a gente pregava, a gente pega as redes sociais aqui, o WhatsApp, o Telegram, e manda mensagem, e manda uma palavra, e sabe, amados, Deus, ele nos dá ferramentas hoje para alcançar vidas. Nós não temos desculpa hoje em dia para não pregar o evangelho. Vocês estão comigo? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você, é necessário que nós nos dediquemos ao aprendizado, para que cresçamos, não sejamos mais como um competidor qualquer que entra numa disputa apenas para competir, não, que nós sejamos os melhores, que nós estejamos sempre equipados com a palavra para alcançar as vidas, porque oportunidades estão nos cercando a todo tempo. Nós temos aí o exemplo do apóstolo Guto, que ministrou para nós na semana passada, e ele disse para nós que tentou por várias vezes pregar o evangelho para a mãe dele, e muitas vezes quis forçar ela, pregando para ela que ela fosse para a igreja, e ele sabia mais, cada vez mais que ele apertasse o parafuso, corria o risco dela não querer mais nem ouvir aquilo que ele estava falando. E chegou um certo momento que ele, direcionado pelo Espírito, disse: eu não vou mais pregar a palavra, vou apenas viver a palavra. E não só ele conseguiu alcançar a mãe dele, imagina Smith Wigglesworth também foi alcançado com a esposa dele, pregando o evangelho, vivendo a palavra de Deus. Sabe o que é isso, amados? Crentes maduros, que ouviram a voz do Espírito, aprenderam a andar de acordo com aquilo que o Espírito guia, que o Espírito nos guia. E sabe, amados, muitas vezes nós não precisamos falar nada, mas o que precisamos é aprender a palavra e praticar a palavra. E aquilo que está em nós, o fruto do Espírito, vai começar a ficar visível, tornar visível. E aquilo que está em nós, fluindo como um rio de água viva, as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a se banhar nessas águas e vão desejar aquilo que está em nós. Isso aconteceu comigo, amados. Eu não tinha Jesus Cristo. A minha esposa voltou para o Senhor e ao invés de ela empurrar o evangelho na minha goela abaixo, ela decidiu viver a palavra de Deus. Ela não forçou. Você agora tem que ir para a igreja porque eu sou crente. Ela nunca disse isso para mim.
mas ela decidiu viver a palavra. E chegou um momento que eu olhei para ela e comecei a desejar aquilo que estava nela. Amém? E no tempo oportuno, quando eu recebi a palavra de Deus, amados, quando eu aceitei Jesus, nem ela acreditou. Ela passou o dia perguntando: tu sabe o que foi que tu fez? Eu disse: isso aí, aceitei Jesus, olha. Quando foi no culto da noite, aceitei Jesus de novo. Sabe, amados, porque o cara perguntou tanto: sabe o que aconteceu? Sabe quando foi o que você fez? Que eu comecei a gerar dúvida dentro de mim para saber o que realmente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Quando chegou a noite, eu devo a pele de novo, eu fui lá de novo. Mas sabe, amados, a gente tem que viver dessa forma, na prática do evangelho. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como crentes imaturos, como bebezinhos na fé? Não, nós precisamos nos abastecer dessa palavra, nos tornarmos cada vez mais maduros no evangelho, no conhecimento da palavra, para que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina. Sabe, amados, o mundo hoje tem pregadores do evangelho, coaches, né, que a gente liga a internet, YouTube, Instagram, Facebook, que está lá lotado de pessoas com fórmulas mágicas tiradas da Bíblia para transformar a vida das pessoas. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Uma palavra tirada da Bíblia pode transformar nossas vidas, isso é fato. Mas a gente precisa saber o que é da palavra e o que não é da palavra. Porque tem muita gente hoje utilizando o evangelho, distorcendo o evangelho para roubar as pessoas de Cristo. Então a gente precisa ser crente maduro, entender aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, amados, muitas vezes a gente usava camisas com letras em inglês sem saber o que estava escrito ali, né? E tava lá coisas endeusando, né? Coisas do mundo, e a gente nem sabia o que estava escrito, sabe? Mas a gente precisa prestar atenção ao que nos cerca. Os louvores que a gente ouve, aquilo que a gente canta, que deixa sair da nossa boca. Sabe, amados, a gente não pode ser mais meninos na fé, não. Nós somos chamados para ser crente maduro. Vocês estão comigo? Nós precisamos estar cada vez mais maduros no evangelho, porque o Senhor confiou em nós. O Senhor confia em nós para sermos crentes, meus amados, 24 horas. Não é só quando a gente liga aqui o Verbo Connect, quando a gente vai lá em Orlando, na igreja, quando a gente chega no domingo na igreja para congregar. Não, amados, nós temos que ser crentes 24 horas. Vocês estão comigo? Aleluia, aleluia. E o rei Uzias, a Bíblia fala algo muito poderoso. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, não é assim? Que a Bíblia fala que existe a possibilidade daquele que tem pelo menos um pouco de conhecimento cair, é porque existe essa possibilidade. O rei Uzias, por mais que o reinado dele tenha sido glorioso, que tenha sido de muito destaque, chegou um tempo que ele errou. Não foi um erro como Davi errou, né? Davi ele adulterou, Davi ele conspirou para a morte do soldado dele, né? E Uzias, parece, diante do que Davi fez, algo tão mais singelo. Né? Uzias ele não buscou os sacerdotes para lançar incenso, uma oferta ao Senhor. Ele mesmo foi lá fazer isso. E quando os sacerdotes chegaram, o repreenderam. Você não pode estar fazendo isso. Nós, que somos da tribo de Arão, que somos separados para fazer isso ao Senhor. E por conta disso, Deus não te abençoa mais. E sabe, chega o tempo, amados, que a gente pode pensar que está firmado demais, né? Tem um conhecimento demais na palavra, é impossível errar agora. Não, amados. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Sabe, meu irmão, o rei Uzias estava tão cheio de si, tão cheio do conhecimento, daquilo que ele conquistou, que ele disse: não vou nem esperar o sacerdote, eu mesmo faço. E isso custou a bênção de Deus sobre a vida dele. Vocês estão entendendo sobre isso? Sabe, amados, a gente não pode estar com o coração desligado de Deus. A gente tem que estar próximo ao Senhor. Né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler rapidamente para você, no versículo 1, diz assim: olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que palavra poderosa, amados. Olha que palavra poderosa.
abandonando as velhas práticas, abandonando tudo que é ruim, tudo que é de mal. A gente tem que estar como um bebezinho espiritual, como desejando o leite, para sermos alimentados com a palavra. E sabe, amados, isso vai gerar para nós crescimento. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, eu desejava conhecer o Evangelho. E sabe que eu era uma pessoa que de 3 palavras que eu falava, 2 tinha saído um palavrão ou um vício de linguagem. Mas a partir do momento que a palavra vinha filtrando a minha alma, que vinha renovando a minha alma, que vinha tirando de mim os carrapichos, que vinha tirando de mim aquelas coisas que eu carregava do velho homem, sabe, meus amados, é como um filtro que passa. E a gente vai abandonando aquelas velhas práticas. E agora a gente vai avançando no Senhor. Vocês estão comigo? E eu dou glória a Deus pelo Rema, eu dou glória a Deus pela escola de ministro, aqui na América é a escola Verbo da Vida, que, se você perguntar para quem fez, é um divisor de águas. Nós somos uma pessoa antes do Rema e uma pessoa depois do Rema. É assim? E glória a Deus por isso, porque quando o conhecimento chega, amados, sabe, quando nós somos meninos, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, não. Mas quando o conhecimento chega, além de nós estarmos capacitados para coisas maiores, agora também nós vamos ter responsabilidades maiores. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual, para quê? Para que nós cresçamos, para que nós nos tornemos pessoas maduras no Evangelho, para que o Senhor consiga despejar sobre nós bênçãos ainda maiores. Sabe que tem bênçãos sobre nossas vidas preparadas, prontas, para ser despejadas sobre nós, esperando apenas estarmos capacitados para recebê-las? Porque eu tenho dois garotos, um de 8 e um de 6 anos. Eu posso ir numa loja amanhã comprar um carro para ir para algum deles. Mas não é isso que eu dei para eles, porque eles não estão ainda preparados para dirigir e possuir um carro. Sabe, amados, Deus ele já tem preparado coisas grandes demais para nós. Deus ele já tem confiado multidões para nós. Mas ele está esperando que nós avancemos no conhecimento do Evangelho, e estejamos cada vez mais maduros, para que possamos entrar cada vez em algo novo. Um mergulhador, quando ele mergulha, ele não começa logo do último nível mais baixo da pressão. Não, ele vai descendo cada vez mais para que o seu corpo, para que a estrutura que está sobre ele esteja cada vez mais adaptada àquele ambiente, e ele vai descendo a águas mais profundas. E sabe, amados, Deus ele quer exatamente isso, que nós estejamos cada vez mais mergulhando mais no Evangelho, conhecendo mais a palavra, entrando mais em momentos de oração, em momentos de comunhão com o Espírito Santo, para que nós estejamos cada vez mais mergulhando mais profundamente. E eu não sei vocês, amados, mas o oceano cada vez mais profundo, mais belo. Deus ele quer nos colocar em lugares cada vez maiores, amados. Deus ele quer confiar a nós cada vez mais coisas maiores, para que nós estejamos avançando e alcançando as vidas que estão ao nosso redor. Deus não confiou a nós. Pastor Edilson Tilira, certa vez, ele disse que ele estava conversando, orando com o Espírito, conversando com o Espírito Santo em sua oração, e ele pensando, eu preciso ser cada vez mais uma bênção. Ele fez, não. O Espírito Santo disse a ele, você não precisa ser uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção. Não se preocupe no que as pessoas vão ouvir acerca da palavra, porque você é o garçom. E eu sou o pão da vida. Sabe, amados, não é o nosso dever convencer as pessoas. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence acerca da verdade. Mas Deus decidiu, na nova aliança, se mover através de mim e de cada um de nós para alcançar outras vidas. Deus poderia mandar anjos, Deus poderia mandar o próprio Espírito Santo para convencer as pessoas, mas Deus decidiu enviar o Espírito Santo através de nós. Diga assim para você mesmo, Deus decidiu confiar em mim. Porque é através da confiança de Deus em nós, amados, que o Evangelho vai ser pregado, que o Evangelho vai ser anunciado, que vidas vão ser alcançadas, que o enfermo vai ser curado, que milagres, curas e maravilhas vão acontecer nessa terra, porque Deus ele decidiu confiar em nós. Amém? Deus ele precisa de pessoas na alta sociedade, Deus precisa na classe média, Deus precisa em todos os âmbitos da sociedade, médicos, advogados, engenheiros, qualquer âmbito, amado, na construção civil, qualquer lugar. Deus precisa de crentes em todos os lugares.
Porque em todos os lugares existem pessoas ansiando pelo Evangelho, clamando pela salvação. Seja ele aquele que hoje não tem nada, seja aquele que hoje tem tudo. Porque tem muita gente no Japão, existe alto índice de suicídio. E o Japão, não sei se você sabe, mas é um dos países mais desenvolvidos do mundo. O índice de pobreza lá é quase zero. Lá existem muitas pessoas já supridas de quase tudo. Mas o índice de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque não é dinheiro que salva, não, irmão. Não é bens materiais que vai salvar e trazer alegria para nós, não. Mas existe algo chamado Espírito Santo de Deus que preenche todo o vazio que está dentro de nós. Existe um nome chamado Jesus Cristo que está acima de todo nome. Oh, aleluia, que traz aos nossos lábios o sorriso, que traz ao nosso coração a alegria, que traz para nós, a nossa alma, o anseio pela vida. Oh, aleluia. E Deus confiou a cada um de nós para pregar o Evangelho, cada vez mais nos dedicando ao conhecer da palavra. Sabe, amados, o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo para que ele seja sujeito ao Evangelho, para que eu não erre, para que eu não seja encontrado em falha. Oh, aleluia, amados. Aleluia. Crescer dói. Crescer dói. Certa vez, meus meninos chegam para mim e dizem: pai, meu pé está doendo demais. Até ontem o pé do meu menino cabia aqui. Hoje é dessa lapa de pé. Dói o pé porque o pé está crescendo. Formação óssea. Né? Os braços doem. Né? A estrutura do corpo, ela dói, porque crescer dói, amados. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa desprender, que vai trazer muitas vezes para nós, talvez algo que não seja tão fácil de se desprender, não. Mas Deus, ele espera que nós larguemos essas coisas para avançarmos mais no Evangelho, seja lá amizade, seja lá coisas materiais que estejam nos prendendo, porque, não sei se você sabe, amado, às vezes a gente coloca bens materiais à frente do Senhor. Tem gente que bota um celular, tem gente que bota um carro, tem gente que bota uma casa, tem gente que bota, sei lá, um relógio. Eu não sei o que as pessoas colocam à frente, mas coloca. Deus diz: olha, a gente não pode servir a dois senhores, o Mamon a Deus. A Mamon era o Deus das riquezas. Sabe, mas se Deus diz, olha, que a gente pode servir a dois senhores, porque existe a possibilidade. E ele diz: olha, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que servir ao Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Ei, oh, aleluia! Sabe, amados, é bom demais a gente conhecer um Deus que nos ama, que cuida de nós, que está a todo momento. Sabe, amados, quando a gente tem um tete-a-tete com o Senhor, a gente chama o Espírito Santo aqui no cantinho e vem cá, eu quero conversar contigo. E você fala tudo aquilo que teu coração está ansiando, e você diz ao Senhor: pai, eu preciso disso, pai, olha, meu coração está assim, e o Espírito Santo fala conosco, e sabe, amados, nós vamos aumentando uma comunhão com Deus, que a gente pensa: uau, Deus é real demais. E a gente vê Deus se movendo a nosso favor. Eu quero dizer algo para você: eu oro e declaro sobre a vida de cada um de vocês, que vocês tenham cada vez mais experiências com o sobrenatural de Deus, para que você deseje cada vez mais conhecer mais de Deus, estar cada vez mais firmado com essa palavra. O apóstolo Guto, ele fala, o pastor Edilson, ele falou um exemplo, uma ministração que eu estava ouvindo dele essa semana, sobre o exemplo da bicicleta, né? Sabe, quando a gente começa a viver e aprender acerca do Evangelho, é como aquela pessoa que começa a aprender a andar de bicicleta. Só que no andar da bicicleta, no andar das nossas vidas, do nosso avanço, às vezes a gente pode parar de pedalar. É ou não é? Às vezes, sei lá, você já está suprido demais, não precisa mais de tanta oração. Aí você, não, né? Porque às vezes a gente só intensifica a oração quando o carro está sendo apertado, né? Mas às vezes não. Amados, às vezes a gente relaxa, às vezes a gente para de buscar, às vezes aquele dia é tão corrido que a gente não busca o Senhor. E sabe, amados, é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, talvez você ainda continue indo para frente um pouco mais. Mas a certo momento a bicicleta vai parar, ela vai bambear e talvez você até caia. Mas eu quero dizer algo para você: o desejo de Deus não é que você pare de pedalar, é que você continue pedalando. E sabe, amados, que você consiga desfrutar de um caminho maravilhoso, porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E se nós estejamos firmes e de olho naquilo que Deus quer para nós. Sabe, mas quando a gente perguntar de manhã, em vez da gente pedir a Deus que Ele abençoe os nossos sonhos e desejos, porque a gente não pede a Deus a instrução do que Ele quer para cada um de nós? Porque o coração do homem é muito fácil de planejar e fazer planos.
Não é assim? De desejar coisas, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ocupar tal cargo, eu quero alcançar tal coisa, eu quero comprar tal carro, eu quero morar em tal cidade, eu quero ir para tal estado, eu quero sair do gelo e ir para o calor, mas talvez você esteja no gelo, porque Deus tem um propósito para você aí no gelo, não é assim? Mas eu quero dizer algo para você, mas em vez de a gente orar, pedindo a Deus para abençoar aquilo que a gente está propondo fazer, porque a gente no primeiro não ora para saber o que Deus está querendo que a gente se propõe a fazer. Vocês estão entendendo? Porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é muito melhor do que aquilo que a gente pode nem sequer pensar. Vocês estão comigo? Que nossas orações sejam perguntando ao Senhor todo dia, Senhor, não só abençoa meu dia, não só abençoa aquilo que eu pretendo fazer, mas coloca diante dos meus olhos aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me dá clareza espiritual para que nesse dia eu consiga discernir aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Pai, que eu tenha sensibilidade para ver ao meu redor as vidas que precisam do teu evangelho, para que eu possa alcançar essas vidas. Pai, me dá sabedoria para falar as palavras certas. Pai, me dá sabedoria para discernir qual é o momento certo de ficar calado. Pai, que eu possa, Senhor, ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque a nossa oração não pode ser como essa, todos os dias, né? E a gente está, amados, cheios dessa palavra. E o Espírito Santo, que tem uma voz, ele vai falar. Vocês estão comigo? Diga assim, o Espírito Santo fala. Lá em 2 Pedro, no capítulo 13, eu estou perto de terminar, lá no versículo 17, diz assim: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder vossa segurança e cair. Mas olha o versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é o jornal mais atual do que o jornal de amanhã. Você sabe o que é isso? É aquilo que vai acontecer comigo e com você amanhã, já está escrito na Bíblia. E aqui a gente vê em 2 Pedro, capítulo 13, no versículo 18, que existe uma voz de comando, porque ele, no 17 ele diz assim, sendo assim, amados, ele está falando comigo e com você. Crescei na graça e no conhecimento. Deus não vai mandar um anjo para dizer, agora eu vou te ensinar o evangelho. O papel de crescer é meu e seu. De pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus é meu e seu. Aí lembramos que fé vem pelo ouvir. Por que não pegar uma ministração durante seu dia e você começar a ouvir? Mas pastor, você não sabe, meu dia é muito corrido, amados. Tem uma hora que você dirige. Ouve a palavra. Barra prata. Aqui tem dishwasher, né? Mas ouve a palavra em casa. Está andando na rua, ouve a palavra. Porque você vai estar se abastecendo da palavra. Vai estar cheio. Oh, aleluia, aleluia. E eu vou terminar com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem um propósito para mim e para você. E aquilo que ele propôs para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Agora ele precisa que nós nos capacitemos, que nós estejamos não mais como meninos. Né? O apóstolo Paulo fala, uma vez eu fui menino, né? Falava como menino, andava como menino, mas hoje não. Deus não quer mais que nós andemos como meninos. E se hoje você é recém-convertido, nada de ruim, nada de mal de você hoje ser um bebê espiritual. Mas se você está assim, saiba de uma coisa, procure uma pessoa mais madura que você, que tem o evangelho genuíno, para que lhe instrua, assim como Uzias tinha Zacarias na vida dele, que ensinava e instruía ele acerca de tudo, tenha você um líder, que seja um mentor na tua vida. Nós temos aqui o pastor Luiz, nós temos o pastor Diego, como pessoas que estão como uma cobertura espiritual sobre nós. E sabe o que é isso para mim e para você? É segurança.
pessoas que nós podemos conversar, que nós podemos falar aquilo que nos aflige, aquilo que está acontecendo com nós, e sabe, uma palavra de refrigério vai vir. Sabe, amados, confiar nossa vida àqueles que estão acima de nós é maravilhoso. Vocês estão comigo? Deus é fiel no começo, no meio e no fim. Deus ele não é um Deus distante. Deus ele é um Deus presente. E ele tem uma voz. Ele espera que nós cresçamos para confiar cada vez mais aquilo que ele se propôs para nossas vidas. Amém, amados? Então eu quero só fazer uma oração e vou passar a palavra aí para o Diegão. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que cada um de nós seja abastecido de sabedoria. Ô Senhor, que haja em nossos corações o desejo ardente pelo leite genuíno do Evangelho, para que nós possamos, Pai, crescer, amadurecer e nos tornarmos, Pai, crentes, Senhor, maduros na Tua palavra. Que nós não sejamos, Pai, levados por todo o vento de doutrina, mas que sejamos, Pai, crentes, Senhor, que vamos avançar na Tua palavra, que vamos não só pregar o Evangelho, mas vamos viver o Evangelho. E outras pessoas que só ao estarem perto de nós serão tocadas pela tua influência, serão tocadas pela tua unção, serão tocados pelo teu Espírito. Oh, Pai, que cada um de nós, Senhor, alcance a maturidade, Pai, e a graça. Eu declaro, Pai, conhecimento, Pai, através da tua palavra chegando. E eu declaro, Senhor, olhos espirituais abertos para que meus irmãos possam discernir o reino espiritual com clareza. E possa, Pai, cumprir o teu propósito nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, diz amém. E sejam abençoados e edificados na prática da palavra.